agora no nosso seminário. O nosso webinar, Produtos Digitais na Era da Inteligência Artificial, Como Ter Sucesso Profissional, é um oferecimento do curso Produtos Digitais, Gestão, Concepção e Construção, concebido e conduzido pelo IAG da PUC-Rio. O mercado de produtos digitais está em acelerado crescimento, mas, entretanto, carente de profissionais preparados para lidar com a característica multidisciplinar que seu desenvolvimento exige. O lançamento de plataformas que empregam o que nós chamamos de inteligência artificial, como o ChatGPT, surpreendeu o mundo. Oportunidades e receios foram ativados. Será que profissões serão extintas ou adaptadas? Ou novas oportunidades profissionais surgirão? Produtos digitais, não importa se empresas tradicionais, startups ou desenvolvedores, será que elas podem potencializar o emprego da inteligência artificial com plataformas gerando códigos rápido, eficiente e eficazmente? Reunimos, então, hoje, 4 profissionais que são reconhecidos no mercado por suas trajetórias de sucesso, com larga e bem-sucedida experiência em produtos digitais. A pergunta que vocês devem estar fazendo é: e meu sucesso profissional nessa área de tremendas mudanças? Vamos perguntar aos nossos convidados, que são professores do curso concebido para transformar você em fera para o mercado. O professor Marcelo Póvoa, que será o nosso primeiro provocado, é Managing Partner da PMPP Solutions, focado em produtos digitais, tendo como clientes Globo, Ipiranga, Claro, Bradesco, Oi, Coca-Cola. Marcelo também foi diretor da Globo.com. Marcelo, eu te perguntaria como um profissional pode gerar diferenciação competitiva de sua carreira no mercado digital, considerando o surgimento de plataformas robustas e tecnologia de inteligência artificial. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela participação. A gente vai ter aqui, como o professor Luiz falou, uma exposição e debate super quente, né, de como é que a gente pode capitalizar as oportunidades da inteligência artificial na concepção, gestão e construção de produtos digitais e também mitigar os riscos, né? Vamos ver o lado bom e o lado talvez um pouco preocupante da coisa, mas que definitivamente vai ter um output aí a curto prazo muito interessante e vai disruptar mais uma vez, né, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós pensamos ferramentas digitais. Dito isso, por favor, mais um. Vamos dar uma batida de olho super comprimida no cenário de produto digital, ver o lado interessante da coisa, o lado positivo de mercado e o lado pragmático, né, dessas iniciativas, e depois ver como é que a gente pega essa situação e acha soluções para construir um perfil profissional que consiga maximizar a chance de sucesso. Eu acho que essa é a nossa meta aqui hoje, né? Como é que a gente pode mostrar para vocês um perfil profissional que possa valorizar a sua carreira, te fazer raro no mercado, né, pela sua capacitação, e usar a inteligência nesse processo, a inteligência artificial nesse processo de diferenciação competitiva. Bom, então vamos olhar um pouquinho do mercado de produtos digitais. Primeiro, nas empresas estabelecidas, que existem há décadas, próximo, o mercado tem chamado de incumbentes, não é novidade para ninguém, mas não há negócio, não há segmento, seja finanças, mídia, varejo, telecom, saúde, aéreas, o que você pensar que não materialize o seu negócio numa plataforma, num produto digital. Ou seja, todo o ciclo de compras, todo o customer experience acontece, se não na totalidade, uma grande parte dele dentro de um ambiente digital. Esse é um caminho sem volta e que tem trazido retornos muito interessantes para todos esses segmentos. Próximo. Agora, esse caminho entre você pegar o negócio, a ideia, e materializar numa plataforma, ele tem desafios, obstáculos, percalços até chegar ao sucesso. Ou seja, próximo, o que a gente vê dentro de corporações é que mais ou menos 2/3
das iniciativas de transformação digital não dão certo pela essa pesquisa do BCG. Apenas 1/3 realmente acontece e o resto é um derrame de caixa e recursos, acredite se quiser. A gente não conhece o que não dá certo, que não vai para a imprensa, né? Mas o que vai a gente conhece, mas é uma minoria estatística aí em todos os segmentos. Próximo. Olhando agora pela perspectiva dos startups, próximo. Quando a gente pensa numa empresa nova, numa startup, a gente pensa logo no unicórnio, né? Que é uma empresa, uma startup que bate um valuation, hoje, às vezes, em meses, de $1 bilhão ou mais. Próximo. O Brasil já tem 23 startups que bateram valuation de unicórnio, né? 99, Gympass, Hotmart, iFood, Loft, Log, Nubank, né? Muitos nomes conhecidos, Vtex, aí que a gente conhece, Creditas, e com potencial esse ano para aumentar esse número, esse grupo de 23. Então, esse é o lado que brilha os olhos, né? É os startups que bateram esse valuation de unicórnio. Próximo. Agora, assim como nas corporações, esse caminho entre a ideia, o modelo de negócio e o sucesso não é linear. Tem muitos obstáculos e desafios. Próximo. E o que a gente vê na prática é de todas essas startups que saem na largada, aproximadamente 90% morre ao longo do caminho, seja no Brasil, no Vale do Silício, em Nova York. Essa não é uma estatística exclusiva do mercado nacional. Ou seja, é um banho de sangue, né? A gente só conhece o que efetivamente foi a mercado, e a exceção da exceção da exceção é o unicórnio que bateu esse valuation de $1 bilhão. Próximo. Aí vem a pergunta, né? Eu joguei essa provocação propositalmente. Por que a taxa de fracasso é tão alta? Seja nos incumbentes, ou seja, nos startups, né? Nessas iniciativas digitais. Próximo. A gente, assim, podem ser, os motivos dessa taxa de fracasso podem ser o ambiente macroeconômico, briga de sócio, a ideia certa no lugar errado, na hora errada, mas, certamente, se não é o fator mais prevalecente, um dos mais, é a execução. Né? É a execução. A ideia pode ser maravilhosa, mas ela tem que ser executada corretamente. E assim a execução se torna um fator mais crítico do que a ideia. Não que ele seja mais importante, você tem que ter uma ideia brilhante, original, diferente. Mas a execução é que vai definir se aquela ideia vai ter sucesso ou fracasso. E nessa execução, próximo, por favor, a gente aprendeu, todos nós aqui somos pessoas de mercado, né, que acertamos e erramos ao longo aí de pelo menos 2 décadas de experiência construindo produtos digitais. Eu, Márcio, Franco, Abel. E a gente aprendeu ao longo do caminho que produto digital é, por definição, multidisciplinar. Ele é uma interseção da área de negócio, de business, da área de criação, design e da área de tecnologia, com todas as suas subvertentes. E aquele círculo amarelo no meio é quando você, responsável pelo produto, conseguiu resolver todas essas variáveis de negócio, criação e tecnologia, maximizando, assim, a chance de sucesso desse produto. Então, se você vende tecnologia, é importante que você entenda o negócio e a criação. Se você vende design, é importante que você entenda o business e a tecnologia. E assim vai. É esse o perfil ideal para se recrutar e é muito difícil de se achar. Porém, agora, próximo, além dessa interdisciplinaridade, desse perfil ideal, desse profissional ideal de recrutamento, mais uma vez, no mercado americano, no brasileiro, no europeu, de produto digital, a gente tem uma novidade. Próximo. E todas essas áreas, business, criação e tecnologia, elas têm soft skills, são os skills mais intangíveis, conceituais, subjetivos, e os hard skills, que são as habilidades mais operacionais. Nas operacionais, nos hard skills, a gente tem uma tremenda oportunidade de usar agentes de inteligência artificial para aumentar a nossa eficiência. E isso que eu vou falar um pouquinho agora, e depois os meus colegas vão expandir mais profundamente esse conceito. Próximo. Então, se a gente, para a gente entender bem, deixar bastante claro a diferença entre soft skill e hard skill, eu vou usar a perspectiva da máquina, em vez do ser humano. Então, esse é o Google Translate, o Google Tradutor, que todo mundo aqui deve ter usado, né? Que você começa colocando uma frase: o rei foi coroado e o primeiro ano de reinado deve ser determinante para o futuro da família real e sua relevância na sociedade moderna. Aproveitando a coroação aí do Charles
do príncipe Charles, agora rei Charles da Inglaterra. Né? Aí você quer traduzir isso para o inglês. Né? Próximo. Aí o que acontece? Você pega a sua frase em português, entra numa rede neural recorrente, profunda, que é a abordagem que o grupo Google DeepMind, que é o grupo de AI da Google, tem usado, com outras abordagens também, mas essa é a fundação principal. Esse algoritmo vai criar relacionamentos entre palavras que ele vai aprendeu com um conjunto grande de dados anteriormente e vai chegar a uma tradução próximo para o inglês com um nível, próximo, por favor, com um nível de precisão, gente, incrível. Tá? Eu já traduzi muito antes de ter o Google Tradutor, na mão, né? Na mão, literalmente na mão, e tradução, mesmo você sabendo as duas línguas, a original e a que você está traduzindo muito bem, não é uma tarefa trivial, não é nada trivial. Você tem que adaptar, moldar, tem expressões gramaticais, contextos semânticos, e o algoritmo faz isso de uma forma incrível, magnificamente bem feita. E isso é um clássico exemplo de um hard skill, né? Que o algoritmo faz bem. Porém, próximo, ao fazer isso, todas essas inter-relações entre palavras não têm nenhum relacionamento com o mundo real. É apenas entre os elementos gramaticais que o algoritmo pensa e consegue fazer uma tradução precisa. Ou seja, como não tem relação com o mundo real, o algoritmo não tem nenhuma noção do significado dessa frase em que o rei foi coroado. Isso definirá o futuro da família real na sociedade moderna. O algoritmo não sabe história, o algoritmo não sabe sociologia, o algoritmo não sabe antropologia, o algoritmo não sabe o que significa ter um rei e uma rainha e ter súditos, que isso ocorreu há 900 anos, ou seja, não há entendimento do significado, o que é exatamente um exemplo de um soft skill. E aí que o ser humano prevalece e ainda vai prevalecer por muito tempo. Próximo, por favor. Dito essa diferenciação entre soft e hard skill, vamos agora focar em produto digital e ver o que a gente tem como exemplos de hard e soft skills. Os hard skills, próximo, por favor, que é onde aí vai entrar, a gente pode ter, por exemplo, um algoritmo que resolve a arquitetura da informação e a taxonomia, tem um aspecto artesanal humano nisso, o professor Márcio vai explicar isso muito bem, mas tem um aspecto que pode ser automatizado, né? Como estruturas de comércio eletrônico, etc., e vamos ganhar muito tempo com os algoritmos. A expansão do design, você pode fazer um DNA de interface estrutural, ou um DNA de branding, e depois o algoritmo expandir isso para você ao longo do produto todo, poupando muito tempo. Pedaços de programação, frameworks, depois tem que ser supervisionados, mas que vão acelerar. Estruturação de banco de dados, cronograma de projeto, que eu, pessoalmente, sempre achei uma coisa chata de fazer, mas absolutamente necessária. Você pode encaixar todas as peças ao longo dos seus recursos, ao longo do tempo, orçamentos, alocação de equipe, modelos financeiros para maximizar os retornos do seu projeto. Tudo isso, com treinamento grande por base de dados e uma descoberta de padrões e relações, a gente vai ter agentes de inteligência artificial cada vez melhores para aumentar a nossa eficiência nessas tarefas. Ao mesmo tempo, por favor, próximo, nos soft skills, que são os aspectos ainda dominados pelo Homo sapiens, pelos humanos, a gente tem, assim como o algoritmo de tradução não viu o mundo real para o significado da frase, aqui, quando você cai com skills que dependem do mundo real, você vai sempre ter variáveis de psicologia humana, de falta de informação. A gente não está sempre com um ambiente ideal que o algoritmo quer, em que você tem todas as informações necessárias para resolver um problema, você tem, às vezes, que passar por gaps, vácuos de informação e fatores aleatórios que você não espera, que é tão comum numa empresa, num startup. Uma imprevisibilidade. E isso acontece em skills como estratégia, criatividade, você fazer coisas fora da caixa, né? Aquela coisa que o eureka, né? Que você tem muita intuição, o pensamento crítico, né? Solução de problemas, né, complexos e tomar a respectiva decisão, o trabalho em equipe, a comunicação, o interpessoal, a gestão de estresse, tudo que interrelaciona seres humanos está longe de ser uma ciência exata. E aí você vai ter skills ainda que serão absolutamente cruciais
para você continuar trabalhando com produtos digitais e mesmo outras profissões. Tá? Próximo, por favor. E concluindo aqui o meu pensamento, a minha reflexão, o profissional ideal de produto digital, ele tem que ter essa interdisciplinaridade de business, design, criação e tecnologia, tem que ter essa visão holística do conhecimento e quebrar essa visão holística, esse mundo de conhecimento, como a gente viu em soft skills, que são os skills humanos ligados ao mundo real, e pegar os skills mais duros, mais operacionais, e aí sim usar esses agentes que vão ganhar muito tempo. E isso vai ser igual, próximo, a uma tremenda amplificação da nossa inteligência. Essa aqui é a beleza disso. A gente vai ter um aumento gigantesco de eficiência usando essas ferramentas de AI integradas com a multidisciplinaridade. E essa eficiência é fundamental em um mundo cada vez mais veloz e que a vantagem competitiva evapora cada vez mais rápido. É muito volátil a competição e os tempos de liderança. E eficiência é sinônimo de time is money, tempo é dinheiro. Apesar desse desenvolvimento drástico que a gente vai ver nos próximos anos, não há nenhuma notícia que nós não sairemos, né, de uma fundação econômica baseada no sistema capitalista, no qual a eficiência é uma ferramenta fundamental pela busca do valor, pela busca da riqueza. Então, a gente vai estar se diferenciando para conseguir competir de uma forma mais efetiva. E o AI vai ser, ou IA, se você preferir em português, vai ser essa amplificação de inteligência que vai permitir com que a gente tenha um profissional ideal. Próximo, por favor. Que vai estar, quem conseguir resolver bem isso, gente, vai estar em alta demanda, e eu arrisco a dizer em escassez, porque não é fácil achar um perfil assim recrutando no mercado. Então, o nosso curso, o nosso pensamento vai te dar informações, conhecimento e valores, né, e dicas para que você consiga atingir esse nível de maturidade de gestão e liderança de um produto digital, seja num startup, seja numa empresa incumbente. E agora vamos aprofundar mais isso, né, com o professor Márcio Leibovitz, né, que é o sócio, CEO da Work & Co no Brasil, que vai focar mais esse pensamento dentro da área de UX, de experiência do usuário. Obrigado, professor Marcelo, pela visão que você trouxe sobre que profissional as empresas procuram e como ferramentas de inteligência artificial podem contribuir para potencializar a competência das equipes. Vamos ampliar esse tema agora, como o próprio professor Marcelo falou, convidando o próximo panelista, que é o professor Márcio Leibovitz. Ele é CEO e sócio no Brasil da Work & Co, que é uma agência premiada focada em produtos digitais, que tem como clientes nada menos que Apple, Facebook, Google, Disney, Go e Itaú. Márcio, como é que a inteligência artificial vai influenciar o trabalho de criação da experiência do usuário em produtos digitais? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês essa noite. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer para todo mundo é que tudo que eu vou dizer para vocês e as ideias sobre como a inteligência artificial vai influenciar o nosso trabalho é baseado no que a gente sabe hoje, dia 8 de maio de 2023, né? Porque tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, tem muitas incertezas em torno dessas ferramentas, então ouçam tudo que eu estou dizendo para vocês, tudo que eu vou dizer para vocês hoje, sabendo que é válido para o dia de hoje, e essa evolução está acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Mas eu acho que assim, a primeira coisa que é importante dizer também é que, antes de qualquer coisa, para a gente saber como as ferramentas e como a inteligência artificial vai influenciar o nosso trabalho de design, a gente tem que entender o que faz parte de um processo de criação e de design da experiência de um produto. Se você não conhece o processo, se você não domina as atividades, você nunca vai conseguir usar essas ferramentas trazidas pela inteligência artificial que vão ajudar você a criar resultados melhores ou mais rápidos, né? E é justamente esse processo todo que a gente vê ao longo do nosso curso.
E esse processo de criação da experiência de um produto digital, ele é composto de 4 etapas fundamentais, e a inteligência artificial vai, com certeza, influenciar de uma forma ou de outra todas elas. São as etapas de pesquisa, de análise, a criação, o design, propriamente dito, do produto e os testes desse produto. Quando a gente está falando da etapa de pesquisa e análise, com certeza existe todo aqueles elementos de hard skills que o Marcelo falou, que influenciam na coleta de dados, análise de dados, compilações e tudo mais, que são etapas em que a gente trabalha muito com dados textuais, dados de áudio, e isso tudo pode ser muito acelerado. Quando a gente chega na etapa de design, do design propriamente dito, quando a gente começa a tratar de aspectos como a arquitetura da informação, que o professor Marcelo comentou, a coisa começa a ficar um pouco mais incerta em termos de como a inteligência artificial vai ajudar os nossos profissionais. A arquitetura da informação é quando a gente define, por exemplo, como o conteúdo, como as informações vão ser apresentadas no nosso produto, né? Como elas vão ser organizadas, como elas vão ser estruturadas. É um trabalho que exige, que requer o conhecimento de estruturas organizacionais, e é um trabalho mais artesanal, que leva tempo e leva tentativa e erro até a gente chegar no modelo ideal. Nós temos hoje ferramentas de inteligência artificial para isso? Talvez. A gente pode pedir, por exemplo, como eu fiz aqui, um exercício de pedir para o ChatGPT de criar a taxonomia, né? A taxonomia é essa estrutura hierárquica de um site, por exemplo. Eu pedi para ele criar essa taxonomia de um site de e-commerce de drogaria. E ele me trouxe aqui essa opção que vocês estão vendo na tela. Agora, o quanto isso que ele me trouxe, essa resposta que ele me trouxe, é adequada para o meu negócio, né, para o contexto do meu negócio, o quanto isso é adequado para os meus clientes, dificilmente ele vai saber, a não ser que você treine essa ferramenta com informações do seu negócio, com informações do seu cliente, né? Mas você, que é um profissional que está trabalhando nesse projeto, você precisa saber disso. Isso é uma coisa que você vai ter que saber. E como um profissional responsável pelo produto, você vai precisar conhecer os conceitos por trás de uma boa taxonomia, vai precisar conhecer o contexto do seu negócio e dos seus clientes para criar o melhor modelo de estrutura de conteúdo para o seu produto. Então, o que vai acontecer? Essas ferramentas elas vão te ajudar trazendo opções, mas vai depender muito do quanto você conhece do seu negócio e das ferramentas para fazer as perguntas certas, né? E o quanto das ferramentas conhecem também do seu contexto para trazer opções que são mais próximas. De qualquer forma, sim, essas ferramentas podem e vão acelerar muito o nosso trabalho, trazendo minimamente opções para que você possa fazer o seu próprio julgamento de quão conveniente aquilo é para resolver o seu problema de negócio. Além disso, existe um detalhe muito importante. Essas ferramentas, elas ainda estão muito longe de serem perfeitas, né? Existem muitas imprecisões, existem muitos erros e coisas do tipo, e elas próprias alertam para esse fato. Mas a tendência é que, com o tempo, isso vai evoluindo. Mas é importante a gente saber que hoje a gente ainda precisa tomar muito cuidado com as respostas que elas trazem, porque existem muitas imprecisões. Então, falamos de pesquisa, de análise, onde a gente trata de muitos dados textuais e áudios, onde a gente consegue compilar informações muito rápido. A gente falou de arquitetura da informação, onde a gente pode usar as ferramentas para trazer opções para que a gente possa julgar qual é o melhor caminho. E a gente começa a entrar, então, na etapa de design propriamente dito, onde a gente começa a desenhar telas do nosso produto, né? Aqui a gente tem um exemplo de wireframes, que é um dos passos na criação das interfaces dos produtos digitais, e a gente tem visto, nesses últimos meses, o surgimento de uma série de ferramentas que prometem facilitar e automatizar a criação dessas telas. Todas elas são muito iniciais ainda, mas já estão apontando para um caminho em que isso vai trazer uma mudança no nosso dia a dia.
Tem uma infinidade delas, mas uma coisa em comum que a gente tem visto entre essas ferramentas todas é que elas partem sempre de um input textual, né? Muito parecidas e muitas delas baseadas no ChatGPT, em que você descreve o que você quer, você descreve o seu design, o seu objetivo, e ela traz para você a interpretação dela sobre aquilo que você escreveu em forma de telas. A gente já está vendo também a chegada de ferramentas que vão usar inputs visuais, como a versão 4 do ChatGPT já permite que você faça o upload de uma imagem, de um rascunho que você fez, e ele vai pegar e vai te gerar outras telas, ou vai gerar até o código dessas telas para você. Então, a gente tem visto a evolução disso, mas essas ferramentas são ferramentas que se baseiam muito, atualmente, no momento, em inputs que são textuais. E, de novo, o quão isso vai te ajudar no dia a dia vai depender muito do quanto essas ferramentas conhecem do seu problema que você vai resolver com o seu produto digital. E existem muitas iniciativas de ferramentas de empresas desconhecidas, são muitas startups que estão pegando, que estão surfando essa onda da inteligência artificial, mas a gente já está vendo as gigantes no mercado, como a Microsoft, por exemplo, colocando à disposição ferramentas para facilitar o design do produto, como a ferramenta que a Microsoft lançou há pouco tempo, que se chama Designer. Na própria Working Co, nós já estamos testando algumas ferramentas próprias, procurando usar essas ferramentas no nosso dia a dia, nos nossos projetos e vendo como isso impacta o nosso trabalho. A gente está com diversos pilotos, o professor Franco vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente está vendo como como isso acelera o nosso trabalho, como isso impacta os hard skills, né, e o quanto a gente precisa de soft skills ainda para conseguir fazer um bom trabalho. E aí, chegando na última etapa, a última fase de um processo de design de produto digital, da experiência, a gente faz muitos testes com o usuário, né? A gente pega os produtos que a gente criou, fazemos protótipos e a gente coloca na frente dos usuários para ver o quão fácil esses produtos são de utilizar, o quanto eles compreendem desses produtos ou não. E aqui, novamente, a inteligência artificial pode ajudar bastante também, porque ela pode acelerar o processo, fazendo a transcrição do que os usuários dizem, fazendo a compilação, buscando palavras-chave e trazendo para nós uma aceleração em termos da análise de dados. E existem algumas ferramentas que já estão procurando atacar essa fase do processo, mas que a gente tem que olhar com uma certa cautela. Então, essa ferramenta aqui, por exemplo, ela promete fazer teste com o usuário sem usuário. O quão bom é o resultado de um teste de usuário em que você não usa o usuário? Não sabemos ainda. Mas, de qualquer maneira, isso é algo que a gente vai ter que ver e acompanhar a evolução, que certamente algum impacto isso vai ter na maneira como nós estamos fazendo. Então, ainda é incerto, estamos no início desse processo, mas com certeza algo vai acontecer nessa direção. Não impede de vocês terem que saber como conduzir um teste com o usuário, de vocês entenderem como os usuários reagem, de vocês observarem a reação dos usuários e vocês interpretarem isso. Mas é bom a gente estar atento a essas ferramentas. E, para terminar, eu acho que a grande questão aqui é o quanto essas ferramentas vão conseguir fazer com que o seu produto seja diferenciado, que ele seja um produto único e que essas ferramentas não criem produtos que são todos iguais, né? Já que você parte de uma mesma ferramenta, se todo mundo usa a mesma ferramenta, como é que a gente garante que você não vai acabar com um monte de produto que fazem todos a mesma coisa? Como é que você se distingue do mercado? A gente não sabe ainda, né? O que a gente sabe é que vocês precisam estar preparados para julgar e refinar o resultado do que é produzido por essa inteligência artificial. Vocês precisam conhecer os processos, vocês precisam entender as atividades, né, para que vocês possam pegar o resultado dessas ferramentas e criar produtos que são únicos, que sejam adequados ao seu público, que sejam adequados ao seu negócio. Vocês precisam, então, dominar essas técnicas e ter certeza de que vocês criam produtos que são produtos que vão, no final das contas, ter um impacto positivo na vida das pessoas, né? Os próximos anos vão dizer o quanto das nossas tarefas de designer vão ser afetadas pela inteligência artificial, mas é importante que a gente tenha em mente que o nosso objetivo sempre no final desse processo é criar produtos
que trazem um impacto positivo na vida das pessoas, né? Como o produto que a gente fez para o metrô de Nova York, que foi um produto que foi feito de uma maneira artesanal e que hoje tem um impacto gigantesco na vida de uma população inteira de uma cidade. Então, vamos esperar para ver, tem muitas coisas acontecendo, mas ligado com aquilo que o professor Marcelo falou, os hard skills, com certeza, é onde nós temos mais oportunidade de acelerar o processo e facilitar o nosso trabalho. Márcio, obrigado por sua visão sobre esse panorama da aplicação da inteligência artificial no design de produto digital, considerando, claro, as incertezas que são trazidas por essa evolução vertiginosa da tecnologia e das ferramentas que estão disponíveis. Vamos avançar agora com o terceiro painelista, e eu vou convidar o professor Franco Pieragnoli, que é diretor de tecnologia da Working Co, que é a agência de produtos digitais, que tem base em Nova York. E Franco foi responsável por projetos de grande porte, como o Meu Vivo Móvel e o novo aplicativo Minha Claro. Franco, vou te mandar uma pergunta mais ampla. Como é que a inteligência artificial vai impactar a gestão, as ferramentas e os processos no desenvolvimento e na implantação de um produto digital? Boa noite, professor Luiz. Boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui conversando com vocês. É um grande desafio, né? Acho que são 3 grandes pontos, né? Produtos digitais, com certeza, vão mudar fundamentalmente com a inteligência artificial. A forma como trabalhamos precisará mudar e ter a base sólida, os fundamentos, né? É importantíssimo. E a tecnologia está evoluindo e evoluindo muito rápido. Pode passar para o próximo. Tem, né, um buzz, né, sobre a questão de inteligência artificial, né? Eu até brinco que quando saiu no Fantástico que o negócio já está pegando, né? Então já viram uma parte de ChatGPT, etc, né? Mas a questão de inteligência artificial, machine learning, redes neurais, são ciências, né, que vêm ali desde a década de 50, 60, já tem alguns modelos na década de 70 já testando modelos computacionais. A gente tem um grande avanço, né, na parte de modelagem de dados e processamento, principalmente. Então, eu vi outro dia a notícia, quando a gente fala de redes neurais, né, são os números de parâmetros de entrada que a gente coloca ali na primeira camada. O ChatGPT estava com 40 bilhões de parâmetros. Então, é algo realmente impressionante. Então, a gente tem todo esse avanço, né, a partir dos anos 2000, questão de machine learning, parte de recomendações, tem os famosos cases ali, 2012, ali, os cases da eBay, Amazon, parte de recomendação. 2017, a gente tem o boom de recomendações Netflix. E a gente tem a parte de ciência generativa, né? Então, a gente tem a inteligência artificial, que agora não só traduz dados e aprende com eles, mas a gente tem a parte generativa, né? Então, a gente cria novos conteúdos. O processo de criação desses outputs é bem interessante, né? Até no curso a gente vê um pouquinho das questões dos tokens, redes neurais, que é uma parte um pouquinho mais densa, mas super interessante. Até chegar aqui, né, nos últimos 6 meses, né, 1 ano aí, a gente tem realmente uma aceleração tremenda, né? E uma influência absurda dessas novas tecnologias, essas novas ferramentas no desenvolvimento dos produtos digitais. Pode passar para o próximo. Quando a gente está falando de inteligência artificial, pode separar em 3 grandes grupos ali, né? Então, tem a parte de aprendizado, né? Deep Learning, Machine Learning, em que a gente consegue fazer toda a parte de clusterização, customização, recomendação. Tem uma parte de rede algorítmica não supervisionada, que a gente consegue fazer detecção de padrões, análise de fraude. Tem uma parte que a gente chama de Computer Vision, né? Que é a parte que tem a parte ótica, né? Que a gente consegue fazer reconhecimento de imagem. Existem algoritmos específicos para isso. Falo que nos últimos 2 anos, a gente vem treinando bastante o Google, né? O CAPTCHA do Google, por exemplo, é uma forma de treinamento da inteligência artificial dele, com aqueles CAPTCHAs dentro de imagem, onde tem o trem, onde tem a escada, né? Então, nos últimos 2 anos, a gente passou treinando eles. Tem a parte de questão de vídeo, então, até questão de tracking, transformação de vídeos, né? De landscape para portrait, etc. E talvez o que tem mais impactado todos ultimamente, não só o pessoal ligado à área de tecnologia, mas já está no dia a dia, é a questão de linguagem natural.
né? Então, quando a gente tem essa parte de processamento de linguagem natural, a gente tem desde ali a parte dos assistentes de voz, né? Então, tem a Siri, Hey Google, né? Tem a Alexa. Então, já começa a introduzir essa questão dos assistentes pessoais, essa questão conversacional. E agora a gente tem a onda dos prompts, né? Então, os chats, né? O chat GPT, o mais famoso, talvez ali, mas em que traz toda essa questão de construção de prompts, entendimento da linguagem natural e o mais impressionante hoje é que a gente tem a devolutiva, né? A reconstrução de conteúdos em linguagem natural que traz textos ali impressionantes, né? Então, acho que essas três grandes áreas, talvez a parte de linguagem natural é o que seja mais na onda do momento, mas todas elas são importantes e têm aplicações práticas, seja como produto final, né? Ou seja, uma interação final com o usuário final, mas principalmente na construção, como ferramenta e atuando nos processos na construção desses novos produtos digitais. Pode passar para o próximo? Então, como eu falei, final do ano passado ali, já esse ano nem se fala, mas o que houve foi uma democratização da inteligência artificial. Então, hoje ela está disponível para todo mundo, né? Então, antes o que se rodava em centros de pesquisa, grandes empresas, big techs, hoje ela está disponível para todo mundo. Então, vou falar de alguns modelos e ferramentas que surgem a partir deles que podem ajudar a gente no processo de construção de produtos digitais. Então, o que eu acabei de falar, modelos de linguagem natural, então a gente consegue entender, né, o que as pessoas estão falando, seja por transcrição de áudio, né, para texto e entendimento. A gente tem os prompts, né, o Midjourney, por exemplo, o Marcos também mostrou um pouquinho ali algumas questões de design, eu vou mostrar também um plugin aqui, em que eu escrevo, né, eu transformo aquilo que eu escrevi e eu transforma em imagens e opções, em milhares de opções em alguns segundos, né? Então, é impressionante. Questão de transformação de textos em imagem. Pode passar para o próximo. Conversão de textos em fala e vice-versa. Foi bem legal. O final da última edição do curso, na última aula do módulo que tem, inclusive, a parte de inteligência artificial e machine learning, eu fiz um vídeo para os alunos e não se falava tanto quanto está hoje, tá? Mas eu fiz um vídeo em que o vídeo inteiro ele foi todo produzido por inteligência artificial. Então, um resumo, né? O sumário ali das aulas do curso, eu fiz dessa forma. Então, usando o ChatGPT, pegando o texto, transformando esse texto em áudio, esse áudio sendo simulado por um personagem fictício que não existia, que ficou narrando, né, e mostrando algumas imagens relativas àquele conteúdo do final do curso. Tem a parte de conversão de texto para vídeo, que esse é um dos pontos que impressionam bastante, né? Então, os produtores de conteúdo, né? A gente fala de só do YouTube, hoje a gente tem os TikTokers também, mas como que vai avançar essa produção de conteúdo, né? Nós vamos chegar num ponto em que, muito provavelmente, você, através de um prompt de comando, eu quero saber sobre um vídeo de 5 minutos com a Revolução Francesa, com 3 personagens do sexo masculino, 2 personagens do sexo feminino, ilustrando a guerra tal. E esse vídeo vai ser produzido, né, em questões de minutos. Então, a gente está tendendo a um nível absurdo, né, de velocidade de produção. Mas, eu falei, né, sempre tem um prompt, né, sempre tem que fazer a pergunta certa para a ferramenta. Então, não adianta nada você ter diversas ferramentas hiperpoderosas e não ter os conceitos básicos, né, de interação humana e de estratégia, principalmente no produto digital. Então, a importância, né, de saber utilizar todas essas ferramentas que vão estar disponíveis para a gente. Na verdade, já estão, né? Foi super democratizado. Pode passar para o próximo. Eu trouxe aqui 2 exemplos de ferramentas, uma que ajuda na parte de criação, então ela pode ser utilizada, então o Márcio estava citando, tem algumas iniciativas da empresa, esse é um plugin que a gente desenvolveu internamente para tentar auxiliar e acelerar o desenvolvimento de algumas coisas. Muito a gente estava explorando realmente a tecnologia, mas hoje já é utilizado em produção. É um plugin para o Figma, os designers aqui que estiverem acompanhando conhecem bem. É um sistema, um plugin para arte generativa, né? Então, você imputa alguns parâmetros de prompt,
seta alguns parâmetros ali na parte de criação e ele executa 10, 100, 1000 itens ali que você pode depois avaliar e ver o que se adequa melhor no seu projeto. O segundo exemplo ali, a gente tem uma ferramenta de controle de qualidade, né? Então, é uma ferramenta, a gente chama ela de Test Pilot, mas ela é apoiada na OpenAI, né? Então, utilizando o LLM, né? A linguagem Large Language Model. Então, uma linguagem que a gente, através da língua de comando de prompt, a gente consegue imputar um case de teste. Então, você pode simular diversas situações em que o usuário pode utilizar aquela ferramenta. A partir de um texto gerado em linguagem natural, sem nenhum conhecimento técnico, a ferramenta vai transcrever isso e criar os testes e executar os testes. Essa aqui foi feita para dispositivos iOS e Android, então é bem interessante. Então, a gente fez um teste aqui, no caso, a gente pode abrir músicas no iTunes, criar uma lista de reprodução do Spotify, por exemplo. Então, sem nenhum tipo de conhecimento prévio daquilo que está sendo testado, simplesmente escrevendo os textos dos testes que você gostaria de executar. Pode passar para o próximo. Aqui mais outros dois exemplos, né? Um é a parte de transcrição de áudio e vídeo. Esse é bem interessante. Então, a gente consegue pegar conteúdos super extensos, catálogos imensos por exemplo, de EAD, a parte de cursos, etc., transcrever isso e conseguir consultar os conteúdos de uma forma muito mais rápida e fácil. O outro exemplo que a gente tem ali também faz parte de organização, né? Então, é um plugin também para a ferramenta que a gente consegue organizar grandes corporações em diversas, né, linhas de vários times produzindo coisas diferentes. Tal. Então, essa ferramenta é capaz de identificar, agrupar e catalogar esses itens, por exemplo, na área de design. Pode passar para o próximo. E aqui um último exemplo que eu trouxe para vocês, depois, se vocês quiserem testar, da Vision API aqui do Google. Ela tem uma parte gratuita ali, depois podem testar. No curso também a gente faz um modelo utilizando essa API do Google, em que a gente consegue não só identificar objetos, paleta de cor, identificar texturas, etc. Isso pode ser uma ferramenta também, um atalho, né, para introdução e criação de novas customizações dentro de aplicativos e sites. Quando a gente está falando de inteligência artificial, eu trouxe esse item aqui um pouquinho só para tirar só a questão do prompt, né, a questão da linguagem natural ali, do chatzinho que a gente está acostumado, mas ferramentas como a câmera do celular passarão a fazer parte ali do dia a dia e funcionam como uma ferramenta de recomendação, por exemplo, só com a parte de identificação de itens. Essa é uma POC, é legal, essa POC a gente vai fazer no curso também, quem tiver afim vai ser bem bacana. É isso, pessoal. Eu vou passar aqui agora para o professor Luiz, que o professor Abel vai continuar aqui a conversa com vocês. Obrigado. Obrigado, Franco. Acho que foi bastante ilustrativo o que você apresentou, complementando a apresentação do Márcio e mostrando algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas e como essa evolução aconteceu ao longo desses últimos anos. Nosso último panelista, que é o professor Abel Reis, ele vai ter um desafio maior, nos dar uma abordagem mais estratégica, como se fosse assim uma amarração desses temas que nós já discutimos. O professor Abel Reis é executivo há 25 anos em propaganda, atuando no Brasil e na América Latina. Ele foi fundador da agência Clique, que foi pioneira no Brasil. Ele foi CEO da Isobar Latinoamérica e da Dentsu Aegis Network Brasil. Abel, na sua perspectiva, como a inteligência artificial vai impactar estratégias das empresas em relação a marketing e a produtos digitais? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, pela audiência aí. E, professor Luiz, a pergunta, ela, acredito, vai ser respondida nos próximos slides. E eu vou começar com uma definição bastante elementar, que a pergunta fala sobre o marketing, né? E o que é mesmo marketing, né? Ou seja, se a gente voltar, né, tirar da frente tantas buzzwords que surgiram nos últimos 50 anos, o que é mesmo marketing? No próximo slide tem a definição mais
básica e que é a definição da Associação Americana de Marketing, que é de que marketing é, em última instância, a prática de criar percepção de valor e entregar, evidentemente, de maneira efetiva para os clientes para atender desejos ou necessidades reais. Tão básico quanto isso. E é a partir daí que a gente tem que compreender toda a oportunidade e todo o desafio que vem com a inteligência artificial aplicada ao marketing e aplicada ao design de produtos. No próximo slide, eu sempre gosto de mostrar a ideia de que toda a presença de marca ou de um negócio na era digital, ela mais ou menos tem essa arquitetura. De um lado, a gente tem, lá na ponta à esquerda, a necessidade de pensar a experiência que a gente quer propiciar aos clientes, pensar o conteúdo que a gente deve e precisa oferecer, porque o conteúdo é engajador, motivador e cria conexão de consumidor com a marca, conexão útil, efetiva. A transação é naturalmente o destino natural de toda a coreografia entre marcas, negócios e seus clientes. E a gente não pode esquecer da mídia, né? A mídia ela é extremamente importante em 3 sentidos, né? Primeiro sentido de que a presença digital de uma marca ela é por si só uma mídia. Segundo, porque nas redes digitais, nas diferentes presenças digitais que marcas e negócios têm, há a oportunidade de você criar parcerias e cruzar audiências de diferentes públicos. E, por fim, a tradicional e bem conhecida mídia paga, ou seja, é preciso, muitas vezes, para que você construa uma presença relevante, comprar mídia em grandes centros de audiência para poder atrair público. Ocorre que, na era digital, da era da inteligência artificial, melhor dizendo, o que a gente vai ver é que toda a massa de dados que vem sendo e vai ser produzida pela exposição e interação da presença digital aos clientes, ela vai ser transformada em regras e conteúdos de conhecimento que vão ser processados, consolidados e reaplicados por artefatos de inteligência artificial, plataformas ou ferramentas muito específicas, o que significa que a mídia será planejada e comprada por inteligência artificial, as transações serão monitoradas e viabilizadas a partir de ambientes transacionais abastecidos ou monitorados por inteligência artificial. Pensem, por exemplo, na questão das fraudes e o risco que isso pode trazer. O conteúdo será, de uma maneira importante, também produzido por inteligência artificial, particularmente os conteúdos que sejam conteúdos de natureza mais utilitária, em que a originalidade ou a criatividade não sejam cruciais, não sejam tão importantes. E a própria experiência do usuário ela será também orquestrada a partir de sistemas de inteligência artificial que vão privilegiar certos conteúdos, serviços, áreas de links, a depender do perfil de quem navega e dos percursos de navegação que um cliente realiza. Então, essa arquitetura era uma arquitetura que existia antes da inteligência artificial e será potencializada pela inteligência artificial. No próximo slide, o que a gente vê é a indicação de que IA é, sem dúvida nenhuma, uma força disruptora na inteligência, na área do marketing, né? E essa disrupção ela vai elevar a produtividade de atividades operacionais e táticas que são típicas, né? E muito consumidoras de tempo no mundo do marketing, né? Por exemplo, a segmentação de targets em tempo real, a personalização da experiência, que eu já havia mencionado, a monitoração de concorrência e os benchmarks, que hoje, muito frequentemente, consomem um tempo enorme de humanos
muito provavelmente serão profundamente afetadas pelas ferramentas de inteligência artificial. A precificação, que, aliás, hoje já segue, já se beneficia das evoluções dos sistemas de inteligência artificial, particularmente os baseados em regras. A elaboração dos briefings. Imagine um cenário em que a mudança de regras de negócio ou o lançamento de um produto ou de um novo serviço dentro de uma empresa poderá, a partir dos documentos básicos, né, dos relatórios e materiais básicos que foram criados, poderá, por dispositivos de inteligência artificial, por artefatos de inteligência artificial, gerar dinamicamente, automaticamente, briefings para a área de marketing e para as agências de comunicação. É evidente que o olhar do marqueteiro será sempre indispensável, e a gente já vai falar sobre isso. E, naturalmente, eu vou pegar o caso das agências, e não há dúvida nenhuma, e o professor Márcio, o professor Franco passaram por esse ponto, nós iremos nos beneficiar extraordinariamente de assistentes criativos, né? Nas agências, mas também nos anunciantes. Agora, o que ocorre é que essa elevação de produtividade vai trazer uma redefinição de papéis e de responsabilidades para os humanos, o que vai trazer uma exigência de recapacitação, de reskilling de profissionais em todas as indústrias. No marketing não é diferente. No próximo slide, a gente vê que isso já é sabido faz tempo. Essas habilidades gerais, apontadas como necessárias para todo profissional de mercado a partir de 2025, é de um relatório do World Economic Forum de final de 2019. Né? Ou seja, naquele lusco-fusco ali de início da pandemia, já se sabia que a automação cognitiva e a automação industrial, de uma maneira geral, ia trazer um tal impacto nos jobs, nos empregos, nas ocupações, que é preciso agora valorizar outras habilidades humanas, efetivamente, seja o pensamento analítico, criativo, seja o pensamento crítico, seja a preocupação de não fazer o mesmo, de não seguir a solução mais padronizada e de buscar a originalidade, a atitude de liderança, um espírito flexível, a capacidade de ambicionar um futuro e idealizar uma experiência futura inédita, tudo isso é humano. Tudo isso a gente tem que cada vez mais se preocupar em desenvolver, e não é diferente no marketing, não é diferente na área de design de produtos digitais e no design de uma maneira geral. No próximo slide, o que eu quero mais especificamente apontar é que, se a gente olhar particularmente a agenda, né, de transformações, mudanças, impactos e as exigências de reskilling para o design de produtos digitais, a gente vai ver nessas três dimensões várias mudanças importantes. Particularmente o tema da experiência não vai ser diferente do que já hoje reconhecemos, que é o quê? Vai exigir da gente, dos designers, capacidade de interpretação de dados qualitativos e quantitativos. Vai exigir da gente, através do uso de robôs, monitorar a concorrência para você estar em contínuo aperfeiçoamento da experiência, do conteúdo, da mídia, da transação que você vai levar para os seus clientes, para os seus consumidores, que as marcas, os negócios vão levar para os seus clientes, a atenção às tendências da cultura e da inovação. Os robôs não terão a missão, os autômatos cognitivos não terão a missão de produzir novas tendências e de produzir necessariamente inovação. Eles obedecem a forças de inovação, de atualização, de evolução, que são externas e que vêm da cultura. A necessidade de cada vez mais ter consciência, o professor Márcio falou isso de uma maneira brilhante, de que o que a gente faz é de humanos para humanos. E isso é sobre empatia e é sobre ética também, não é? E, por último, no capítulo da experiência, eu quero também chamar a nossa atenção para um ponto importante, que é
Nós, designers, quase sempre nos preocupamos em ter uma abordagem, e que faz todo sentido, user-centric, né? Ou seja, cliente no centro da experiência. Corretíssimo. Só que o que começa também a se pensar, e a possibilidade da gente ter as ferramentas de inteligência artificial trabalhando para nós no marketing e no design, é que a gente possa pensar as experiências não apenas pelo ângulo do usuário, mas também pelo ângulo do impacto no planeta, pelo ângulo do impacto nas sociedades. Aplicativos maravilhosos que consomem loucamente bateria, ou que consomem loucamente serviços na nuvem, ou que provocam deslocamentos intensivos de automóveis movidos a combustível fóssil nas cidades, impactam a sociedade e impactam o ambiente. Que responsabilidade nos caberia, como designers, trabalhar e pensar essa experiência, esse serviço de uma maneira diferente? Um aspecto da interação é que, cada vez mais, nós teremos que projetar interfaces que vão muito além do clique. O clique já vai ficando para trás. Ele já avançamos para o conceito do design conversacional, que o professor Franco também mencionou. Nós estamos falando da capacidade de interagir por voz, de interagir por gestos e da capacidade, eventualmente, de interagir em ambientes mais imersivos, né? Eu não estou falando dos metaversos, eu penso em coisas mais simples, como, por exemplo, os óculos equipados com características digitais personalizados por autômatos de inteligência artificial que podem me ajudar a trabalhar o meu dia a dia, se eu sou um motorista ou se eu sou um professor universitário preparando uma aula. Não há dúvida de que os assistentes de criação vão nos apoiar na produção de todos os artefatos que nós, como designers, temos que criar. E o professor Márcio também mencionou, e isso é, de fato, uma área bastante instigante, que é a ideia de que, hoje, quando a gente fala de testar a usabilidade do produto, a gente fala de testar com humanos, o que, evidentemente, faz todo sentido. Só que, se eu pudesse replicar alguns humanos em milhares de autômatos que emulam o comportamento de certos targets, de certas personas, para usar um termo bem conhecido de todos, imagina os benefícios que podem vir disso. E a inteligência artificial vai nos trazer isso. E, por fim, nós, designers e marqueteiros, cada vez mais seremos tecnólogos, né? Eu digo que cada vez mais vão pedir da gente uma atitude renascentista, né? Leonardo da Vinci era um pintor genial, um arquiteto genial, chegou a criar um conceito de submarino, era também um estudioso do corpo humano. Esse pensamento multidisciplinar é o que tem que nos guiar nessa era da inteligência artificial. No próximo slide, eu termino chamando a atenção da gente para o quê? Para o fato de que design é sempre sobre encontrar o que é viável, perseguir o que é desejável e fazer o que é factível. É sempre uma combinação dessas três dimensões. Só que o que se coloca para nós é que, com a produtividade e a capacidade de nos assistir criativamente, que vem com a inteligência artificial, nós, marqueteiros e profissionais do design, poderemos pensar em dimensões mais amplas, dimensões de que o que a gente faz impacta todo um ecossistema ao nosso redor. Portanto, a gente tem que ter mais um conceito de design mais responsável, com mais responsabilidade pelas consequências que traz, e privilegiando sempre a transparência. E isso será um grande desafio, porque os algoritmos, as redes neurais, os sistemas de inteligência artificial, em geral, eles se calculam e se organizam dinamicamente, e muitas vezes não é claro por que uma decisão foi tomada. Imagina a implicação ética de algo que você não consegue dizer claramente por que aquela decisão foi tomada. Nós, como designers, também teremos que ter atenção a esse tema.
É isso que se abre para nós como possibilidade de mudança, de impacto positivo da inteligência artificial no universo do design, de design de produtos digitais e do marketing em geral. E é esse percurso, essa aventura que vocês vão poder usufruir no nosso curso de design de produtos digitais, cujas inscrições terminam essa semana. Estou correto, professor Marcelo? Corretíssimo. Essa é a última semana de inscrições. Nós temos essa grade interdisciplinar que reflete o que os professores aqui disseram, e craques do mercado também, Márcio, Franco, Abel, que a gente tem uma grade baseada em negócio, em business, design e tecnologia, sublinhando exatamente essa multidisciplinaridade que o professor Abel acabou de descrever. E vocês são mais que bem-vindos a participar dessa turma, que deve ser a única esse ano, que inicia 15 de maio, segunda-feira. E professor Luiz Fernando, falar mais um pouquinho sobre essa dinâmica. Muito obrigado, professor Abel. Sua abordagem prospectiva, levantando esses aspectos éticos, esses aspectos sistêmicos, esses aspectos transparentes, foi excelente, mostrando que estamos ainda engatinhando nesse universo da inteligência artificial e cada vez mais importante, nos preocupando com essa formação multidisciplinar dos profissionais que vão trabalhar em projetos digitais. Estamos no final desse seminário, desse webinar, e nós podemos sumarizar algumas coisas. A primeira delas, existe um mercado imenso que busca, a cada dia, integrar produtos digitais em seus negócios, sejam empresas já estabelecidas, sejam startups, sejam empresas que são contratadas como escritórios para fazer projetos. O surgimento dessas plataformas e ferramentas de inteligência artificial vem ampliar horizontes e possibilidades de oferecer produtos digitais cada vez mais dirigidos a necessidades e desejos reais e a comportamentos dos consumidores finais, como o professor Abel apontou, diferenciando de fato os produtos que são lançados dos seus concorrentes. Entretanto, a carência de profissionais habilitados para trabalhar nas equipes multidisciplinares que são necessárias para o desenvolvimento cria importantes barreiras para as empresas. O reconhecimento da oportunidade oferecidas pelo tamanho desse mercado que cresce a cada dia e a falta de profissionais de fato preparados levou o IAG a criar esse curso inovador, Produtos Digitais, Gestão, Concepção e Construção, com sucesso reconhecido em 5 turmas que já foram formadas. Tivemos uma enorme alegria de contribuir para a transformação pessoal de profissionais de diversas formações e origens. Foram diretores de bancos, CEOs de empresas de soluções em AI, designers, construtores de produtos digitais. Estamos lançando na 6ª edição, dia 15 de maio, começando a turma da 6ª edição. E eu convido vocês a refletir, a pensar em janelas de oportunidades que se abrem e desafiam você a evoluir, a estudar e agregar competências que já tem. Esta é a última semana de matrículas para o curso. Queremos ter você como nosso aluno, interagindo com nossos professores e com outros profissionais, colegas de turma, em bem-sucedida caminhada no universo dos produtos digitais. Eu agradeço aqui a participação dos nossos professores nesse webinar e, principalmente, agradeço a presença de vocês, que atentamente participaram da troca de insights e de experiências que foram apresentadas. Esperamos tê-los conosco na próxima semana, no início das aulas. Até segunda-feira. Boa noite para todos.